Minha família querida e amada por Cristo, vamos mergulhar mais uma história da literatura portuguesa chamada Bíblia, a cidade de Tessalônica e o apóstolo Paulo. É a segunda maior cidade da Grécia. É a principal cidade da região grega da Macedônia, meus queridos e amados irmãos. Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo, com o apoio de Silas e Timóteo, redigiu aos cristãos da cidade de Tessalônica. Olha só, na época pertencente à província da Macedônia do Império Romano, de acordo com a maioria dos eruditos teólogos, ela foi a segunda epístola escrita pelo apóstolo. Gálatas seria a primeira, meus amados e queridos irmãos. Na segunda viagem missionária, Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez a Tessalônica, após passar por Filipo, no período em que ficaram na cidade. Paulo pregou na sinagoga, o templo principal dos judeus, onde converteram um grande número de gregos, meus amados, lançando as fundações de uma das mais marcantes sinagogas da época, meus queridos e amados irmãos. Mas eles permaneceram em Tessalônica por um curto período de tempo, pois os judeus marcaram, movidos de invejas, revoltaram a cidade, iniciaram então uma perseguição contra Paulo, acusando de traição a quem? A César. Paulo e Silas são obrigados a fugir na mesma noite. Para onde? Para Bereia, onde houve muitas convenções, meus amados, atraindo novamente a atenção dos judeus de Tessalônica. Olha só, que seguiram para lá para incitar a população. Paulo foi obrigado a se separar deles e foi por mar. Foi levado a Atenas e, estando nesta cidade, não demorou muito tempo ali que Timóteo se juntasse a ele, mas logo Timóteo foi enviado de volta, meus queridos, a Tessalônica, para obter notícias da Eclésias, ou seja, os chamados para fora, fundada naquela cidade. Enquanto isso, vejam só, Paulo partiu para Corinto, do outro lado, e estando nessa cidade, Timóteo retorna com ótimas novidades sobre a fé, meus amados. A fé, a esperança, amor e perseveram dos irmãos de Tessalônica, mesmo em meio às perseguições sofridas, escrevendo-lhes então esta epístola, missão de Paulo. Nessa cidade, em Tessalônica, Paulo, Silas, Silvano e Timóteo encontraram uma comunidade judaica dinâmica, meus amados e queridos irmãos. Durante 3 sábados, eles participaram das orações na sinagoga e apresentaram um anúncio aos cristãos. Sem muito sucesso, isso porque Paulo apresentava Jesus, meus amados, como o Messias, em grego igual a rei, título reservado só ao imperador. Desse modo, o anúncio cristão da capital, da província, não deixou de criar suspeitas e mexeu com os interesses da classe dominical. Veja só, a agitação era grande e obrigou a saída de Paulo da cidade, meus amados, sobre a alegação de insurreição política aos decretos imperiais. Vejam só, meus queridos, quando Paulo era perseguido, Paulo e seus companheiros foram perseguidos até Bereia. Olha só, meus amados. Contudo, a intenção de Paulo em Tessalônica era formar uma assembleia ou uma irmandade, meus amados. A fundação da comunidade de Tessalônica ocorreu na segunda viagem missionária de Paulo, meus queridos e amados irmãos, que durou 3 anos
integravam a equipe Silas e Timóteo. Mesmo Paulo tendo que sair de Tessalônica, a comunidade nascente vingou. Era em si formada por pessoas empobrecidas, meus queridos. Diante da impossibilidade de voltar a Tessalônica, Paulo envia Timóteo para lá. Ele temia que a comunidade abandonasse a fé e a adesão à mensagem. Tratava-se de uma comunidade cristã, formada por pessoas de origem pagã e que enfrentava muitas dificuldades, meus amados, naquela época, ligadas a idolatrias. Aí os missionários não tiveram clima nem tempo para um aprofundamento, meus amados, e amadurecimento da fé dos convertidos. Regressando de Tessalônica, Timóteo traz ótimas notícias para Paulo. A comunidade continuava viva e preservante nesse clima de alegria. Nasce a primeira carta aos Tessalonicenses. Esta carta é reconhecida como o primeiro texto do Segundo Testamento. Foi escrita pelo ano 51 ou 52, se naquela época, meus amados, Tessalônica ouviram a palavra que fortaleceu na fé. Paulo expressa profundamente gratidão aos santos de Tessalônica. Ele, meus amados, os lembra da bondade com que eles ministrou e expressa alegria por sua fidelidade. Incentiva os santos a ter mais amor uns com os outros e a todas as pessoas. Nesta geração que estamos vivendo, vamos fazer o mesmo, fortalecer nossos irmãos com um fundamento mais plausível. O mundo está tão mal, religiões, acabando com as vidas, fazendo Deus de comércio, usando a literatura portuguesa chamada bíblica para enganar e manipular a mente humana. Que a graça sempre será eterna, como expliquei em meu vídeo, com fé, com amor e com verdades. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês, meus amados e queridos irmãos da fé, porque Ele é o autor e consumador